É isso aí, galera do Vascão. Bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport News. Vasco ainda tem um jogo, né? Vai enfrentar o São Paulo. Jogo fora de casa. A situação do Vasco não é das melhores, mas tem notícia boa chegando na colina. Já amassa aquele dedão no like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Janela de transferência abrindo. O Vasco diz que vai fazer uma reformulação, né, rapaziada? Precisa chegar aí entre 5 e 6 jogadores para mudar a realidade do Vasco na temporada e não ser rebaixado mais uma vez. Muito bem, e o Vasco anunciou oficialmente a saída amigável de Dimitri Payet. Pelo Vasco, Payet disputou 77 partidas, marcou 8 gols e deu 16 assistências. A princípio foi um drone seu, não foi, Vene Casagrande? Do Payet, a saída do Payet. E agora já está oficial. Foi um drone seu ou não foi? Foi ou não foi? Não sei. Foi apenas uma informação que o Vasco deu entrada na documentação ontem para poder rescindir o contrato dele. E aconteceu, Lucas Pedrosa. Tá aí. O que você tem a dizer da passagem desse jogador? Eu vou falar, eu sempre falei para vocês. Eu às vezes assisti ao Vasco só para ver o Payet jogar. Que belo jogador, mas o custo-benefício para realidade financeira do Vasco às vezes não vai bem, hein, Pedrosa? Foi uma história que começou muito bonita, tá? Eu acho que em 2023 o Payet foi extremamente importante para recuperar a autoestima do vascaíno, recuperar também a confiança desses jogadores. Vale lembrar, o Payet, ele participa diretamente de mais de 6 pontos naquela reta final ali de 2023, onde ele consegue fazer gol contra o Fortaleza, ele faz um gol também muito importante contra o América Mineiro, que faz o Vasco não cair naquele momento, faz também um gol contra o Curitiba, enfim, e além de tudo que ele trouxe dentro de campo, é recuperar realmente a confiança do vascaíno. Então 2023 para o Payet foi ótimo, ele mesmo no primeiro momento dele, na adaptação, ele conseguiu render para o Vasco. Ele começa 2024 muito bem, aí ele começa a sofrer com lesões, e quando ele sofre com lesões, eu acho que até mesmo a cabeça dele perde um pouquinho do foco, porque ele estava muito bem, ele perde 7 quilos no início de 2024, ele tá totalmente focado em fazer um grande ano. Aí ele machuca o joelho, se eu não me engano foi um ligamento colateral, aí ele fica 1 mês e meio fora, depois ele continua tendo problemas. Acho também que alguns treinadores não souberam aproveitar o Payet, e um desses treinadores foi o Rafael Paiva. Eu lembro muito bem quando o Vasco da Gama estava na semifinal da Copa do Brasil e o Payet vai entrar com 40 e tanto de jogo, sendo que ele coloca o Rossi antes para jogar. Então, assim, eu acho que ele foi subaproveitado no ano de 2024 e em 2025, aí sim, aí ele não conseguiu dar nada pro torcedor do Vasco da Gama e aí você já começa a colocar também na balança o custo-benefício, acaba parando em páginas policiais e essa história termina bem pior, na minha visão, do que quando começou. É verdade. Grato ao Payet por 2023. Repito, eu acho que se ele não tivesse chegado, o Vasco teria caído naquela temporada. Não só por ele, mas pelo Verratti, por outros jogadores, pelo Emiliano Dias, pelo Ramon Dias. Isso é fato, mas ele é parte importante naquela composição. Porém, depois, tudo que a gente falou de bom não conseguiu se transformar em campo, então ele, na minha visão, não vai fazer tanta falta. Foi bom enquanto durou, e durou pouco tempo. Era legal ver o Payet jogar, era espetacular ver a forma como ele, tecnicamente, era um jogador de futebol. Mas no final das contas, o Vasco, na situação financeira que tá, não tinha condições de seguir com o Payet. Alivia quanto aí na folha, hein? 1,5 milhão que ele ganha mais ou menos. 1,5 milhão. Por isso que eu sempre falei que o custo-benefício não estava valendo a pena para o Vasco da Gama. Mas eu concordo com o Pedrosa, eu acho que o ano de 2023 dele foi muito bom. Eu lembro o gol de falta contra o Fortaleza. Contra o América. Contra o América. O Fortaleza também. foi o de canhota. Verdade. Que ele corta e bate. Foi a noite do Roberto Dinamite, não teve isso? Cara, E que ele usava a camisa do Roberto. Agora, e neste ano de 23, 23, ele ganha de arrascaeta neste programa no 11 contra 11. Ele tava jogando Não, muito. eu fui voto vencido, pra ficar claro. Ele começa muito bem em 2023. Mas ele é um bom jogador, Agora, gente. eu acho que 2025, isso não é informação, é apenas uma impressão de uma pessoa que estava acompanhando o caso. Eu acho que o problema extracampo, envolvendo páginas policiais, prejudicou demais o desempenho do Payet. Porque é difícil você exercer de uma maneira que você pode exercer da melhor maneira possível, tendo um problema como esse fora das 4 linhas, e eu falo mesmo do Bruno Henrique, por exemplo. Eu acho que a queda de produção do Bruno Henrique no Flamengo é muito por conta de fatores extracampo. No caso do Payet, eu tenho a mesma impressão. Mas é isso, fim de um ciclo. Eu acho que o torcedor vascaíno tem que agradecer pelo que o Payet tentou apresentar e pelo que ele apresentou, pelo que ele foi importante, mas chegou ao fim, o revoar. Ô, Lucas Pedrosa, vai fazer o que com esse 1,5 milhão? Um churrasco? Não, vai ter que contratar. Tem que contratar, tem que realocar esse dinheiro aí em jogadores que possam chegar saudáveis. Talvez não em um jogador, acho muito complicado o Vasco gastar mais de 1 milhão num jogador,
mas quem sabe trazer 2 jogadores de 700 que podem chegar para vestir a camisa, como foi com o Nuno Moreira. É um jogador que para mim é um case de sucesso nessa temporada do Vasco, não teve adaptação nenhuma, conseguiu chegar para jogar. E aí, para a posição é justamente, eu não sei o que o Diniz vai fazer nessa parada, porque eu acho que isso é até uma informação, tá, gente? O Diniz acha que o elenco do Vasco é bom o suficiente para ele poder aproveitar muitos jogadores ali. Então a parada, ela vai dar um termômetro muito grande. Só que, independentemente do que o Diniz acha ou não, eu acho que a diretoria tem que agir, porque o Diniz está chegando agora, ele vai ter 2 meses de trabalho, completou um mês hoje, inclusive, de trabalho, vai ter mais até o fim da parada 2 meses de trabalho. Só que ele não sabe as mazelas que o torcedor sabe. Ele não sabe as mazelas e as deficiências que a diretoria também sabe. Então, assim, a diretoria não pode se acomodar caso o Diniz fale assim, eu preciso de 1, 2. Não, 1, 2 não serve. Tem que ser 4, 5, tem que ter um volante, tem que ter um meia, tem que ter um atacante centroavante do Verratti, tem que ter mais um ponta, tem que trazer mais um zagueiro, porque senão esse elenco vai bater no limitador. E eu, particularmente, acho que esse elenco não é ruim, longe disso, mas também não é confiável o suficiente. Então, para mim, tem que trazer jogadores que possam chegar e jogar. E o Vasco está precisando disso. Já a gente mostra o desembarque do Fluminense. É isso aí, galera do Vascão. Precisa reforçar, precisa mudar a realidade do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Copa do Brasil, Sul-Americana, Vasco ainda, na verdade, né, tem a questão de tentar uma classificação na Sul-Americana. Então, não está ainda classificado para a Sul-Americana ainda não, o Vasco, né? Precisa vencer, vamos ver aqui o calendário. O Vasco hoje está em 15º, só que está todo mundo com 10 pontos, né? Fortaleza, o primeiro time na zona de rebaixamento com 10 pontos, aí vem Santos, Juventude e Sport, que para mim já são os rebaixados. O Santos, para fugir do rebaixamento, precisa de uma reviravolta muito grande mesmo. Aí um candidato também ao rebaixamento é o Vitória, muito forte. O Ceará já saiu dessa, o Mirassol também. Precisa acontecer algo extraordinário para esses times serem rebaixados no segundo turno, né? Precisa acontecer uma reviravolta muito grande. E o Vasco ele vai brigar nessa posição mesmo, independente se chega jogador ou não. O Vasco briga ali até entre os 10 colocados, que até esse jogador chegar, dar entrosamento, e o Vasco não vai conseguir trazer jogadores de muito peso, né, de muito nome, que às vezes nem é tão necessário assim, né, galera? Mas o próximo jogo do Vasco é dia 12 agora, hoje é 9, quinta-feira, né? E depois só no dia 13/7. E na Sul-Americana, Independente Del Valle, cara, se o Vasco sair vivo de lá, beleza, né? Eis a questão. Sair vivo da altitude. Porque aqui no Brasil eu acredito que o Vasco vence o Independente, mas o negócio é jogar com eles lá na altitude, né? Aí temos Copa do Brasil, que o Vasco pegou uma baba, CSA, baba entre aspas, eliminou o Grêmio, né? Então a chance do Vasco se classificar é grande, mas precisaria de uma vitória aí fora de casa contra o São Paulo. E se o Vasco vence São Paulo fora de casa, derrubaria, eu acho que até o treinador dos caras.